Caras e caros camaradas, Senhora Vice-Presidente da Câmara do Funchal, em representação do Sr. Presidente da Câmara do Funchal, senhores representantes do CDS, do Partido Comunista Português, da União dos Sindicatos, do Movimento Partido da Terra, do Partido Socialista, do Partido da Nova Democracia, do Partido Trabalhista Português e do Partido pelos Animais e pela Natureza, demais convidados, minhas senhoras e meus senhores, permitam-me que as minhas primeiras palavras sejam para o meu camarada Paulo Martins. Paulo Martins sofreu um problema de saúde com alguma gravidade ainda antes das eleições autárquicas. Esteve e está internado numa unidade hospitalar da nossa região e quero publicamente dizer-lhe que esta convenção está com ele e que ele está com esta convenção. Ele fez questão de votar antecipadamente para os órgãos de direção do Bloco de Esquerda e solicitou à Comissão Organizadora da Convenção que permitisse que ele votasse antecipadamente, exercendo assim o seu direito de voto. Honra-nos o percurso, honra-nos o exemplo, honra-nos a luta que o camarada Paulo Martins tem travado desde sempre nesta terra, pela Madeira, pelos madeirenses e pela esquerda. Esperamos contar com ele na próxima convenção, nas próximas batalhas que teremos. Certamente irá recuperar, certamente irá continuar a dar, na medida das suas possibilidades, muito à política regional, muito à esquerda madeirense. Caras e caros amigos, caras e caros convidados, estamos a terminar neste momento aquela que é a 5ª Convenção Regional do Bloco de Esquerda na região autónoma da Madeira. Durante este dia de trabalhos, discutimos e deliberamos sobre o rumo futuro do Bloco de Esquerda na nossa região, debatemos diferenças de opinião e das nossas diferenças surgiu uma direção partidária plural, com dirigentes eleitos por ambas as listas candidatas, que, estou certo, darão, todos eles, o melhor de si para que o Bloco de Esquerda regresse rapidamente ao Parlamento e tenha, assim, mais força para defender as propostas políticas que melhor sirvam a população da Madeira e do Porto Santo. Porque defender e ajudar os madeirenses e porto-santenses tem que ser a prioridade daqueles que à esquerda, como o Bloco de Esquerda, continuam a lutar e, por isso, não nos afastaremos desse objetivo fundamental. E como precisa de ajuda o povo da nossa terra. E como tem sido enganado o povo da nossa terra. Estamos mergulhados na maior crise de que há memória desde que foi instaurada a autonomia regional. A mesma autonomia à qual o PSD Madeira jurou fidelidade e prometeu amor eternos, foi traída à primeira oportunidade. Atiraram para a sarjeta as conquistas autonómicas de mais de 35 anos e colocaram-se de cócoras perante os ditames do Terreiro do Paço e da Troika nacional e internacional. Após ter criado o maior buraco financeiro de que há memória, o PSD Madeira, com Alberto João Jardim à cabeça, negociou com o governo do PSD e do CDS na República um programa de austeridade suplementar que colocou os madeirenses a pão e água. Rasgaram o Estatuto da Autonomia e acabaram com o diferencial de impostos a que tínhamos direito e que permitia termos IVA, IRS e IRC mais baixos que no continente, como forma de compensação pelos custos da insularidade. Acabaram com o subsídio de insularidade para os trabalhadores da administração pública regional e cortaram nos salários dos setores público e privado, aceitando aumentos de IRS para níveis incomportáveis,
aumentos esses muito superiores ao que tiveram os funcionários públicos a nível nacional. Aumentaram em 15% o imposto sobre os produtos petrolíferos, agravando com isso o preço dos combustíveis e dos transportes públicos, que são, na Madeira, dos mais caros do país. Pactuaram e apoiaram o aumento do IVA no setor da restauração, que lançou na falência milhares de pequenas e médias empresas desse setor e que atirou milhares de pessoas para o desemprego. Ponderam acabar com o acréscimo de 2% ao salário mínimo nacional em vigor na região autónoma da Madeira, o que, a acontecer e a ser verdade, vai ser a machadada final na débil economia das famílias e das empresas da região, porquanto constituirá mais um corte cego nos salários dos trabalhadores, também do setor privado. Em consequência da aplicação destes dois programas de austeridade, na região e no país, o PSD de Alberto João Jardim e de Passos Coelho e o CDS de José Manuel Rodrigues e Paulo Portas assinaram a sentença de morte da autonomia e colocaram-nos a todos em patamares de pobreza nunca antes vistos. Mas ainda foram mais longe. Usaram o tal programa de austeridade regional, a que chamaram de ajustamento, para comprometer e penhorar o nosso futuro coletivo. Com efeito, e como se não bastasse a canga que nos colocaram às costas, no presente, a partir de 1 de janeiro de 2016, teremos os empréstimos que contraíram para pagar em condições impossíveis de cumprir. A dívida é impagável nessas condições. A dívida regional é impagável nas condições que nos impuseram. Querem que 75% dos impostos dos madeirenses, a partir de 2016, seja utilizado para amortizar os empréstimos, ficando a Madeira sem dinheiro suficiente para pagar os salários, para investir em áreas fundamentais, nas áreas sociais, para manter serviços públicos essenciais às populações desta região autónoma. A contestação e a luta são uma arma de todos aqueles que se opõem a este estado de desgraça em que as direitas deixaram o país e a nossa região. Por isso, todos estamos convocados a participar na Jornada Nacional de Luta da CGTP, que, dinamizada na Madeira pela União dos Sindicatos, se realiza no próximo dia 1 de fevereiro, pelas 15 horas, junto ao Parlamento Regional. Caras e caros convidados, caras e caros camaradas e amigos, este programa de austeridade regional, a que chamaram de ajustamento, tem que ser rasgado. Não vamos lá com renegociações deste programa para aplicar, se calhar, uma austeridade em suaves prestações, com anestesia para parecer que dói menos. A austeridade falhou. A austeridade falhou. Concordamos que seja necessário um programa que ajuste as contas públicas, que discipline gastos desnecessários, que acabe com mordomias de alguns, que acabe com o forró-bodó ileiçoeiro e despesista, mas que baixe impostos, valorize os salários e as pensões como forma de injetar dinheiro na economia. Só assim as empresas recuperarão e criarão postos de trabalho, diminuindo o desemprego e tirando a Madeira, por fim, do buraco onde o PSD Madeira e o CDS a nível nacional nos meteram. Em simultâneo, é preciso encontrar uma forma de pagar a dívida legítima, negociando um perdão parcial e revendo as condições de pagamento, de forma que, a partir de 2016, o Governo que exercer o seu mandato na região consiga garantir o funcionamento dos serviços públicos essenciais, salvaguardando cuidados de saúde, a escola pública, a proteção e a ação social aos mais carenciados, o pagamento de salários e o investimento público essencial. Para isso, precisamos de uma mudança governativa na região que rompa com a austeridade e que não tenha responsabilidades na negociação do programa de austeridade que nos impuseram no programa de ajustamento financeiro da região autónoma da Madeira. Depois de uma mudança política, com a importância daquela que aconteceu nas últimas autárquicas, sobretudo no Funchal, onde houve uma convergência democráticas e também de esquerda,
Não é aceitável que se queira atirar para o lixo essa experiência, chamando para futuras convergências a direita corresponsável pela austeridade nacional e regional, que roubou salários, aumentou impostos, empobreceu o país e colocou um país à fome. Mais do que isso, as convergências com a direita já provaram ser contraproducentes e perdedoras na Madeira, como demonstraram as coligações PS-CDS no Funchal em 1989 e no ano de 2001. Pelo contrário, a única experiência de convergência ganhadora na Madeira, desde que existe poder local democrático e autonomia regional, foi a que ocorreu em 29 de setembro passado, quando a mudança política chegou ao Funchal, com um programa social e também de esquerda, sufragado maioritariamente pela população e que está a ser, em nossa opinião, muito bem implementado pelo Presidente Paulo Cafofo e pela sua equipa. Destaco, entre outras, a decisão de revogar a aplicação das 40 horas semanais a todos os funcionários da autarquia, pela qual o Bloco se tem batido, bem como outras forças de esquerda na Madeira, e que já vinha sendo negociada com os sindicatos há mais de um mês, cujo anúncio foi feito na reunião de Câmara da passada quinta-feira. Caras e caros amigos, caras e caros camaradas, o Bloco de Esquerda já provou estar disponível, e está disponível, para convergências políticas que causem derrotas ao PSD e que sejam um farol de esperança para que a Abril se concretize na Madeira. Contarão connosco para todas as convergências de mudança que rompam com a austeridade e com aqueles que na região e na República são corresponsáveis pela aplicação do plano de austeridade regional que está a levar milhares de madeirenses à situação de desgraça e de calamidade social. Porque, e citando uma camarada minha, sabemos de onde vimos e sabemos para onde queremos ir. Somos a esquerda autonomista contra a austeridade. Queremos contribuir para uma alternativa política democrática e também de esquerda para a mudança na região, como fizemos no Funchal, alargada a outros setores da esquerda, que derrota o PSD, que salva a autonomia e que resgata a democracia. Mas sabemos que não podemos contar com os representantes do Governo Austeritário Nacional na região para essa batalha. Não podemos contar. É pela democracia que vamos e é pela esquerda que queremos ir. É com os democratas e com as pessoas que, sendo democratas, mas também são de esquerda e outras de esquerda, que queremos contar, tal como aconteceu em setembro, sendo certo que qualquer alternativa democrática na política e no governo regional, em nossa opinião, deverá contar sempre com a participação relevante do Bloco de Esquerda, sem a qual, em nossa opinião, não haverá nem mudança, nem alternativa que sirvam os interesses da população. Não queremos, de maneira nenhuma, menorizar a importância da conquista da Câmara Municipal de Santa Cruz e das 5 juntas de freguesia desse concelho pelo movimento Juntos pelo Povo, a quem o Bloco de Esquerda manifestou apoio desde a primeira hora, tendo sido a primeira força de esquerda a fazê-lo, já nas primeiras eleições a que esse movimento se candidatou, e aproveito a oportunidade para saudar o Presidente da Junta de Freguesia de Santa Cruz, aqui presente. O meu amigo Paulo, somos amigos de infância, o Presidente da Junta de Freguesia de Santa Cruz e o Presidente da Junta de Freguesia de Gaula, representantes desse movimento. Estávamos certos de que esse era o caminho que melhor servia à população e a melhor forma de derrotar o PSD, que em Santa Cruz, durante anos, praticou as mais variadas tropelias e atropelos aos direitos dos munícipes. Abdicamos de interesses partidários, apoiando sem reserva a vossa candidatura. E permitam-me, caros convidados dos Juntos pelo Povo, que também consideremos a vossa vitória, a vitória do povo de Santa Cruz, também um bocadinho nossa. Ainda sobre o caminho que com outras forças trilhamos nas últimas autárquicas, permitam-me que aproveite esta oportunidade
para agradecer à Coordenação Nacional do Bloco de Esquerda, na pessoa da Catarina Martins, todo o apoio político que nos deram nessa batalha, na qual participamos e que se revelou ganhadora. Agradecer, não por bajuízo, mas porque é importante para nós que o Bloco, a nível nacional, compreenda as especificidades políticas da Madeira, completamente distintas do restante território nacional, onde a luta ainda é pela democracia, contra os atropelos mais elementares dos direitos das pessoas. Agradecer por perceberem que temos de dar o nosso contributo para correr do poder aqueles que se apropriaram da autonomia e da liberdade e que colocam ainda hoje em causa o significado e as conquistas do 25 de Abril. Obrigado por perceberem que na Madeira esta linha política é a que melhor honra os valores da esquerda, é a que melhor honra os valores da esquerda e do 25 de Abril. Porque honramos os valores da esquerda e não nos isolamos no nosso casulo, é que o PSD Madeira foi derrotado e corrido e deixou de ser poder na principal autarquia da região e noutras autarquias importantes da Madeira. Estou quase a terminar. Camaradas e amigos, caras convidadas e caros convidados, comemoramos dentro de 3 meses os 40 anos da Revolução Libertadora de Abril. Vivemos numa terra onde o poder espezinha Abril e os mais elementares direitos democráticos das pessoas e temos um Parlamento que, por imposição da maioria parlamentar, recusa-se a comemorar a Revolução. Fica aqui, e quero lançar aqui, um apelo para que façamos um pacto. Transformemos o Pacto pela Democracia, de onde o CDS saltou para dar a mão ao PSD Madeira, no Pacto por Abril e comemoremos os 40 anos da Revolução numa cerimónia conjunta que junte todos os partidos de Abril e todas as pessoas sem partido que se reveiem no espírito da mais importante data evocativa da liberdade. Isto também é a mudança. Celebrar a liberdade numa terra que asfixia a democracia. Camaradas e amigos, caros convidados, concluo dizendo que o Bloco de Esquerda continuará na primeira linha da defesa dos trabalhadores, das famílias e do Estado Social na região autónoma da Madeira. O Bloco empenhar-se-á na batalha política das eleições europeias, onde nos bateremos por uma Europa dos povos que lute contra a austeridade. O Bloco dirá presente nas eleições legislativas nacionais, onde nos bateremos por políticas contrárias às da Troika e às das direitas que nos desgraçam. O Bloco estará no terreno, junto das pessoas, reforçando na medida das suas possibilidades a sua intervenção e dando força às justas lutas dos madeirenses e porto-santenses. E mais cedo do que tarde, estaremos de volta ao palco parlamentar, onde a defesa intransigente das populações serão, como sempre foram, colocadas com mais força e vigor. Porque, ao contrário do que muitos queriam, o Bloco de Esquerda não para. Viva o 25 de Abril, viva o Bloco de Esquerda, viva Portugal!